consultoria é um objetivo muito grande de várias mulheres que prestam serviço. Minhas seguidoras sempre me perguntam como que eu comecei e tudo mais, e eu resolvi contar essa história aqui e também explicar um pouco mais de como que tu pode começar a dar consultoria também, se tu presta serviço, como iniciar esse formato de serviço que é diferente. E eu quero começar falando sobre a diferença de consultoria e mentoria, porque esses dois termos estão muito disseminados, são muito falados no digital, e muita gente às vezes não entende a diferença entre eles. Consultoria, tu executa pela pessoa, então é uma solução já mais pronta. Ao mesmo tempo, é um assunto mais específico. Enquanto na mentoria, tu direciona a pessoa, tu dá um direcionamento e, na grande maioria das vezes, o assunto é mais amplo. Vou dar um exemplo aqui prático. Eu tenho a consultoria Sprint 30. Essa é uma consultoria no formato Express. São 2 encontros de 2 horas para a gente criar o teu serviço estratégico ou infoproduto em 30 dias, do zero às primeiras vendas. Então, em cada um desses encontros, no primeiro a gente estrutura o serviço, monta a estratégia de lançamento, o plano de lançamento, e no segundo encontro a gente trabalha na experiência do cliente e próximos passos, fidelização desses clientes adquiridos. Pontual, 30 dias. Também tem o formato de consultoria implementativa, que daí é bem mais completo, mas que já tem assuntos específicos que tu vai abordar dentro dessa consultoria e vai resolver. Por exemplo, vai estruturar todo o branding da empresa, comunicação de marca, formatos de conteúdo. Então, a consultoria já tem assuntos mais específicos e tu executa pela pessoa, entrega algo pronto para ela, seja ao vivo ali tu dá o direcionamento ou tu entrega um material pronto, já estruturado. Enquanto na mentoria, tem um exemplo da minha mentoria, que é a mentoria Atlas. Acontece em ciclos mensais, em que a gente tem ali, todo mês, um encontro de planejamento. A gente vai desenhar os próximos 30 dias, estratégias, quais produtos tu vai focar naquele mês, qual tu vai lançar, qual tu vai criar, qual tu vai focar em vender, que bandeira de posicionamento tu vai levantar aquele mês, qual vai ser o plano de lançamento ou o plano de relançamento, ação que tu vai desenvolver. E eu te direciono em o que e como fazer para alcançar a meta que tu tem dentro da mentoria ao longo desses meses que a gente tem os encontros mensais. Então é muito mais amplo, porque dentro da mentoria depende muito do teu objetivo para saber o que a gente vai trabalhar em cada encontro. A gente sempre foca no método que tem o pilar da expansão, a gente olha para as metas de longo prazo, com ações do agora nesses planejamentos mensais. A parte de oferta, para desenhar produtos e ofertas alinhadas com esses objetivos. E a parte de desejo, gerar desejo nesses produtos para conseguir vendê-los. Então, essas são basicamente as diferenças. A consultoria é um serviço mais valorizado do que, por exemplo, a própria prestação de serviço, e é também super lucrativo. Por quê? Quando a gente presta o serviço, a gente está vendendo também um operacional, que é a execução manual daquilo. Então, por exemplo, falando de posicionamento. Numa consultoria de posicionamento, tu executa pela pessoa, mas tu vai executar a parte estratégica, tática ali, de como que ela vai fazer aquilo. Agora, a execução na prática daquele posicionamento seria, por exemplo, uma estratégia de social media, onde a pessoa vai lá, faz o post, faz o conteúdo e posta. Então, é um serviço mais operacional. Como a gente tem um serviço puramente estratégico, ele é mais valorizado, mais lucrativo. Já que é mais focado nessa parte estratégica e não tanto no operacional. Vamos falar agora da minha trajetória. Como foi a minha primeira consultoria? Eu comecei como analista de perfil. Eu fiz o curso na época da Aline Ramalho. A análise de perfil é sim um formato de consultoria. E esse curso ele me deu uma visão muito, muito boa sobre entrega, porque ela já mostrou ali tudo sobre
a estrutura, como estruturar, como apresentar o número de encontros, os pilares trabalhados e tudo mais. Por exemplo, pilares trabalhados, foto, nome, bio, destaques e tudo mais. Então, eu já tive uma visão muito legal de como estruturar. Essa questão de estrutura muito organizada, porque quando a pessoa ia comprar, ela já sabia exatamente o que ela ia receber, o que seria analisado e tudo mais, o que ela teria de resultado final daquela análise. Só que tentei muitas vezes, por muito tempo, assim, por mais de um ano eu tentei vender esse serviço, eu não vendi nenhuma única vaga, por muito tempo, tá? Provavelmente um ano ou mais. E hoje eu vejo que foi muito pela falta de uma promessa que de fato gerasse desejo, tá? Porque se a gente for analisar, assim, friamente, ninguém quer um perfil atrativo. A pessoa quer resultado nos seus negócios. Pouco me importa se meu perfil é bonito ou não. E talvez a promessa de tenha um perfil atrativo não seja atrativo o suficiente para ter uma pessoa que realmente esteja disposta a pagar uma consultoria sobre isso. E eu também sempre senti no fundo ali que só, entre aspas, eu sei que analisar o perfil para mim era muito uma análise de posicionamento. Só que talvez o cliente não tivesse essa visão, porque eu estava oferecendo um perfil atrativo. Só que o resultado não era, na verdade, um perfil atrativo. Era que as pessoas iam chegar no perfil e iam, de fato, seguir. É um perfil bem posicionado, que na primeira impressão já gerava valor e tudo mais. Então, talvez a minha promessa estivesse desalinhada na época. Esse é um dos pontos. E, de qualquer forma, eu sempre achei esse formato um pouco raso demais. Eu queria ir além de simplesmente uma análise de perfil. Eu sempre tive isso de querer ir mais a fundo. Então, eu adicionei o pilar de posicionamento, que fazia todo sentido com a proposta, e eu fui estruturando um método mais autoral. Eu fiz algumas anotações aqui e eu tô seguindo essa linha de raciocínio para não me perder. Então, nesse método mais autoral, eu tinha ainda uma estrutura, mas era muito mais baseado na minha experiência. Então, tinha a parte ali do perfil, tinha a parte do posicionamento, tinha a parte dos destaques, enfim, eu fui ali organizando mais da forma que eu acreditava, porque inicialmente eu tinha começado com uma estrutura já pronta do curso que eu aprendi, e em 2023, finalmente, eu vendi a minha primeira análise de perfil por R$297 na época. E no início, como é que eu fazia, tá? Porque é uma dúvida muito comum, assim, e na época eu me sentia, sim, muito insegura de fazer a entrega ao vivo, porque quem sabe fazer ao vivo, mas e se me der um branco? E se me der um troço na hora e eu não souber fazer ao vivo? Porque eu sei fazer, mas no ao vivo tu tem a pressão ali de estar com a pessoa. Tu provavelmente vai estar mais ansiosa porque tu está entregando ao vivo, o medo de ficar em silêncio, de dar um branco, não ter mais ideia e tudo mais. Então, como que eu fiz para me sentir segura? Eu realmente não me sentia segura para só abrir o perfil ao vivo com a pessoa e sair apontando as questões. Eu não me sentia segura para fazer dessa forma, assim, totalmente ao vivo. Então, o que eu fazia? Eu preparava tudo antes, já analisava o perfil, já anotava todas as sugestões antes, e na reunião eu só ia apresentando e ajustando junto com a cliente na hora. Era isso que eu fazia na reunião ao vivo. Então se tornava muito mais leve, eu me sentia muito mais segura, porque eu já tinha ali as minhas anotações e todas as observações que eu já tinha feito com calma, na tranquilidade, na paz, antes da reunião. E depois da reunião, eu montava tudo no Trello e entregava para cliente. Esse formato eu confesso que eu fiz poucas vezes, talvez umas 2 ou 3 vezes no máximo. A primeira de todas, eu gravei com o celular. Sim, eu peguei meu celular e gravei a tela do computador com o celular, porque caso eu quisesse reassistir depois. Obviamente eu não reassisti depois, porque eu já tinha feito as minhas anotações, então eu fiz com base nisso. Hoje em dia tá muito fácil, porque a gente pode simplesmente fazer uma transcrição ali da reunião e fechou, e daí a gente tem toda a transcrição caso a gente queira revisar. Na época não tinha.
Então, eu ainda acredito que hoje tá mais fácil ainda de começar, se talvez tu não se sinta 100% segura ainda no ao vivo. Depois, né, eu entregava no Trello. Depois eu passei a entregar um PDF mais bonitinho com tudo isso, mais organizado e tudo mais. Eu tinha também um suporte de alguns dias para ela fazer os ajustes no perfil dela. E as pessoas, eu confesso que nem aproveitavam esse suporte, tá? Elas geralmente esqueciam que ele existia e tudo mais, não perguntavam nada. E aos poucos, conforme foram entrando algumas clientes, eu já assinei o Google Business para gravar as reuniões. Foi um momento muito importante assim para mim, porque eu como cliente valorizava muito quando eu recebia a gravação. Às vezes a pessoa ela não vai reassistir toda a gravação. Muito improvável, mas talvez ela queira reassistir uma parte específica e daí ela tem acesso. Então eu já assinei o Google Business para fazer isso na época. E eu nem esperei muitas clientes virem, tá? Eu acho que, sei lá, depois de umas 4, 5 no máximo, eu já tinha assinado. E depois veio a minha segunda consultoria. Essa consultoria, né? Porque primeiro eu entendi que talvez a análise de perfil fosse muito rasa. Adicionei pilares na análise de perfil. Aí eu pensei, não, eu quero uma consultoria que seja um pouco mais valorizada. E eu entendi que na análise de perfil isso não ia acontecer. Então eu criei a consultoria de posicionamento, que ela já iniciou o valor dela em 497. Tinha os pilares de diagnóstico, arquétipo, emocional, visual e contextual. Percebe como isso é muito meu, e é por isso que hoje eu ensino sobre isso, sobre produtos, mas desde o início já tinha pilares muito claros. E esses pilares, eles eram assuntos que eu abordava ali dentro, em que eu organizei de uma forma lógica para que a cliente, mesmo antes de contratar, ela entendesse o que ela ia receber. Eu cheguei a vender pelo menos 2 consultorias nesse formato. Eu lembro que foi muito mais rápido do que a análise de perfil foi. Não vendi assim na mesma hora que eu abri as vagas, mas uns 2, 3 meses depois, talvez, eu consegui vender. E eu entregava no início tudo em uma reunião de 2 horas, que é algo que eu não faço mais hoje. Mas, enfim, eu senti que eu podia melhorar essa entrega, que eu tinha estruturado de R$497, com esses 5 pilares, e eu fui aprofundando até virar uma super consultoria muito completa, implementativa, né? Porque no início era uma consultoria express, depois virou uma consultoria implementativa, de branding, onde tinha os pilares de identidade de marca, identidade visual e comunicação. Ao invés de eu ter uma reunião ao vivo, direcionando a pessoa ou explicando a estratégia para a pessoa que eu tinha, a análise que eu tinha feito, eram reuniões de alinhamento e eu fazia toda a construção sozinha e só depois eu entregava para cliente. Então eram formatos diferentes. Tem o formato entrega ao vivo e tem o formato que é reuniões de alinhamento e a entrega é remota, digamos assim. Eu cheguei a vender esse formato de 2 a 3 mil reais e eu entregava em cerca de 2 meses no máximo, 2, no máximo 3 meses nesse formato. Eu comecei a incluir bônus também que eu via como essenciais, como conteúdos já prontos ilustrando o que eu tinha construído, uma IA personalizada para a pessoa, templates de design. Então eu fui aprimorando com coisas que eu sentia que acrescentando isso, a cliente iria aproveitar mais a consultoria, iria aproveitar mais aquilo que a gente construiu juntas e, obviamente, isso impactava na precificação do produto. Depois, quando eu decidi fazer a transição de nicho, essa consultoria virou 3 pilares diferentes, que era marketing, toda essa parte de branding, produto, que era a construção ali da experiência do cliente de um serviço dela, e engenharia, que era montar tudo isso e organizar tudo isso no Notion para ela fazer no dia a dia. Eu cheguei a vender este formato por 6 mil reais, era um processo de 6 meses. E justamente tem esses 2 formatos, o da consultoria express, que é o formato da análise de perfil e da consultoria de posicionamento que eu fazia no início, e tem o formato de consultoria implementativa, que era o formato da minha consultoria Unique, que foi essa que nos seus últimos momentos de vida, ela tinha esses 3 pilares. Eu decidi descontinuar essa consultoria
porque ela acabou ficando repetida ali na minha esteira de produtos. Mas, basicamente, quando eu comecei nesse novo nicho, eu criei uma consultoria express nova, que era a consultoria Otimiza CX. Ela iniciou em R$ 597, era um encontro de 2 horas para melhorar a experiência do seu produto. Não tinha um assunto definido em cada encontro, e eu já comecei, na verdade, eu não lembro se foi bem aí, mas nesse momento eu já estava fazendo a análise ao vivo mesmo com a cliente. Como é que é o meu processo hoje? E a consultoria Otimiza CX, ela iniciou em 2025, ali no início de 2025 foi quando eu lancei ela e vendi as primeiras vagas. Como que eu faço hoje? Eu analiso o briefing da cliente 30 minutos antes da reunião, porque eu gosto de ter informação bem fresquinha. Eu leio tudo, anoto algumas coisas que eu quero tratar. Eu pego o que eu vendi para ela na hora da venda, o que ela disse que ela tinha como objetivo e o que eu falei que a gente iria trabalhar nos encontros, porque às vezes a gente adapta na hora da venda. Eu gosto de sempre ter essa informação exata, copiada e colada nas minhas anotações, para na hora da entrega da reunião entregar exatamente aquilo. Então eu reviso tudo isso, entro ao vivo com a pessoa e construo junto com ela ali ao vivo na hora. Né? No caso, esse formato não existe mais, mas eu já vou explicar como que é a consultoria que eu tenho hoje. Então, eu tinha esse encontro de 2 horas e tudo mais, não tinha um assunto definido. Mas eu já fazia nesse processo de analisar o briefing e a partir disso, né, como era muito focado em melhorar a experiência do cliente, a gente tinha um serviço específico que era focado e daí a gente ia desenhando a experiência do cliente ao vivo ali. Eu ia desenhando com ela ao vivo. E eu fui ajustando o formato, a promessa, até chegar no que hoje é a consultoria Sprint, que a proposta é criar e lançar o seu produto do zero às primeiras vendas em 30 dias. Então, hoje, eu já tenho um assunto definido para cada encontro já tem um assunto específico, e eu posso personalizar cada um desses encontros, mas eu já sei qual que é o passo a passo que eu vou seguir, e eu faço a construção totalmente ao vivo junto com a cliente. Às vezes eu entro na primeira reunião, eu nem sei que produto da cliente a gente vai criar, porque às vezes tem clientes que já sabem, não, eu quero criar uma consultoria, eu quero criar um curso, eu quero criar um produto. Às vezes ela já sabe, mas às vezes ela não sabe qual que é o produto ideal para ela criar naquele momento. Então a gente começa revisando a esteira, e eu falo, não, pra ti o ideal é isso, bora. Daí a gente começa a criar a estrutura, como é que vai ser a entrega, como é que vai ser a promessa, o plano de lançamento e tudo mais. Então a gente faz toda essa construção. Hoje eu faço toda a construção ao vivo junto com a cliente. Eu tenho feedbacks muito legais de como que o encontro foi produtivo, porque lembra que eu falei que eu não faço mais de 2 horas? Hoje o formato são 2 encontros de 1 hora. Eu sinto que é muito, muito, muito mais produtivo, e nessa 1 hora do primeiro encontro rende muito mais do que antigamente eu rendia, às vezes até... Talvez esse 1 hora eu rendia em 3 horas antigamente. Mas enfim, é aprendizado, é parte do processo. E então a gente tem esses 2 encontros de 1 hora e é muito legal, porque os clientes falam, eu não imaginava que a gente ia fazer tanta coisa em 1 hora. Porque realmente, assim, tem um método, tem um passo a passo muito específico que tá desenhado. Então não tem erro, sabe? Não tem erro. É só eu realmente seguir aquele método, olhar para a cliente, eu tenho experiência, então eu vou lá e desenho junto com ela. E se tu quer começar a dar consultoria, né, por que eu trouxe todo esse repertório? Para te mostrar que eu comecei com uma consultoria com valor mais acessível, justamente porque eu não tinha segurança de entregar nesse formato, por mais que eu tivesse experiência de mercado. Eu estava, por mais que eu já tivesse feito aquilo, não tinha resultados específicos naquele formato. Eu tive que ir desenvolvendo o meu método. Olha tudo que eu passei, tudo bem que eu passei por uma transição de nicho, então teve algo a mais ali também, mas olha todas as mudanças que tiveram até eu chegar hoje num formato que é muito legal, que eu me orgulho muito, que eu faço assim, de olho fechado, digamos assim, com os 2 pés nas costas, entre aspas, porque é algo que flui muito bem, eu já tenho naturalidade, eu tenho um hábito muito grande com esse... e tenho um método muito claro. Então, teve todo um processo até chegar aqui. Por isso que eu trouxe tudo isso, para te ter também uma ideia de valores, como é que era a entrega de cada um, como é que... Enfim, isso tudo depende muito de cada caso.
a questão da precificação, entrega e tudo mais, mas eu acho muito importante a gente ter essa base de valores de mercado e tudo mais pra gente entender que é um processo. Não comecei cobrando R$6.000 no processo de 6 meses. E se tu for parar pra pensar, muita gente vai falar que vende consultoria a 6.000 e não vai te falar que é um processo de 6 meses. Então é importante saber disso, que quando tu vende algo, promete algo, tu tem que ter muita clareza que tu vai ter que entregar. As primeiras vezes que eu cobrei 1.000 e pouquinhos reais, eu fiquei assim, ó, meu Deus, será que eu vou realmente conseguir suprir as expectativas dessa cliente? Aí eu fui lá e entreguei, me senti mais confiante para na próxima vez cobrar esse mesmo valor. Então, tenha muita responsabilidade com o valor que tu cobra também, porque todas as vezes que eu cobrei alto, a responsabilidade foi tão alta quanto. E eu sabia que eu conseguia entregar todas as vezes que eu cobrei alto, sabe? Eu me sentia muito segura daquilo. Então isso é muito importante, principalmente nesse formato de consultoria, porque é diferente do serviço, da prestação de serviço, que tu vai lá e entrega algo pra pessoa, tu faz algo pela pessoa, é um serviço mais operacional, então é mais fácil de visualizar. Mas vamos lá, se tu quer começar com consultoria, tá? Primeiro, começa com um assunto muito específico. Vai ser melhor para ofertar, vai ser melhor para vender esse serviço se tu for muito específica. E o que eu quero dizer com ser muito específica? No início da consultoria, o que era a Otimiza CX, ela era sobre experiência do cliente. Talvez eu devesse focar em um pilar específico da experiência do cliente. É o que eu faria se eu estivesse refazendo ela hoje em dia. Que nem hoje. Hoje, qual que é o objetivo? Criar e lançar um produto em 30 dias. É muito específica. Então, quanto mais específico, melhor. Segundo, tenha uma boa promessa e vá testando até dar certo. Isso faz toda a diferença, porque essa consultoria, tu vai precisar falar muito dela, reverberar muito a palavra dela, até que as pessoas entendam e tenham desejo. E fala sobre ela pelo menos 3 semanas seguidas no teu perfil para as pessoas realmente conhecerem ela, entenderem. E o que acontece nesse processo? A gente erra na promessa, a promessa é genérica, a promessa é fraca, enfim, a gente erra na promessa, porque a pessoa não tem acesso ao produto ainda, ela só tem acesso à promessa, é o que a gente fala sobre o produto. Então, a gente vai testar várias promessas até dar certo. Isso significa que tu vai testar várias abordagens até entender qual funciona, que foi justamente o que eu fiz com a minha consultoria até chegar na promessa que a gente tem hoje. Então, faça isso pelo menos 3 semanas seguidas, crie conteúdo sobre esse mesmo serviço, essa mesma consultoria, e toque em pontos diferentes ali do teu público-alvo e tudo mais. E o post que tu vê que deu mais certo, provavelmente é por esse caminho que tu tem que seguir na comunicação desse produto. Terceiro, tenha uma estrutura muito clara para a cliente entender o que ela está contratando. Por exemplo, a gente vai trabalhar esses pilares aqui do método, a gente vai ter isso aqui no encontro 1, isso aqui no encontro 2, a gente vai ter esses entregáveis. Isso gera muito confiança e a pessoa realmente consegue ter mais palpável o que ela vai receber naquele serviço. Quarto, coloque um ticket menor do que o serviço, do que a consultoria de fato valeria, para validar a entrega, o formato e também tu se sentir segura. Vai ser muito melhor se tu cobrar um valor um pouco menor do que seria de fato o original, fazer esse valor para 3 pessoas, validar a entrega, entender como é que se faz essa entrega que vai ser diferente para ti, para depois realmente cobrar o valor original. E o quinto ponto, se tu achar necessário, oferta essa consultoria por um ticket simbólico para clientes antigas ou dê essa consultoria de bônus para clientes engajadas ou que é de um serviço recorrente teu, para que também tu teste o formato de entrega, valide o método e tudo mais, e tu se sentir mais segura. Aí outro ponto que eu quero trazer é, será que esse é o teu momento de dar consultoria? Já posso dar consultoria ou não? Como sei se eu já posso dar consultoria ou não? Tu já pode dar consultoria
basicamente quando tu já tem um conhecimento estratégico que tu pode entregar para outra pessoa. Isso quer dizer que, muito provavelmente, tu já fez um serviço tático, operacional ali, que tu já entregou resultado. Então, se tu já tem resultado com a tua prestação de serviço, tu pode começar a testar a consultoria. Já a mentoria, só para trazer um pouco dessas diferenças, eu diria para te esperar ainda mais, porque consultoria, tu basicamente é o motorista da pessoa. Tu pega o carro e leva ela até o resultado, até o lugar X, pronto, tá aqui, te levei. A mentoria, tu senta no banco do carona e ensina ela a dirigir. Não é todo mundo que sabe ensinar a dirigir. Talvez tu saiba dirigir, mas não sabe ensinar a dirigir. E a mentoria precisa de um repertório muito maior sobre mercado, sobre negócio, enfim. Precisa de um repertório muito maior. Então, para consultoria, se tu já tem resultados validados na prestação de serviço, tu já pode começar a dar consultoria e vai testando também até tu se sentir segura e tudo mais. E um ponto muito importante aqui é que da consultoria é, eu acabei de começar a prestar esse serviço. Eu ainda sou iniciante no serviço, então talvez não seja o teu momento de fato. Foca em prestar esse serviço, se tornar muito boa nisso, e quando tu tiver mais resultados, estiver mais confiante na prestação de serviço, aí sim vai para consultoria. Um ponto importante é que sempre tem alguém que sabe menos do que tu. Então, saiba se colocar no lugar de iniciante, sim, é muito importante a gente saber o lugar que a gente se encontra, se a gente é mais iniciante, a gente tá mais no intermediário, se a gente já tá mais avançada, mas também não se desvalorizar, entender que por mais que o nosso conhecimento talvez ele esteja ali mais médio, tem pessoas que estão mais iniciantes. Então saiba identificar que podem existir pessoas que sabem menos que tu, e daí tu vai te recordando também da tua própria trajetória, do que tu viveu no início, o que tu não sabia e tudo mais. Isso é muito importante. E eu gosto muito de dar consultoria, assim, foi um dos primeiros formatos mais estratégicos que eu fiz. Eu gosto muito desse formato porque eu gosto muito de orientar, de ensinar e tudo mais. Eu sinto que na consultoria é muito legal, assim, a troca que a gente tem ao vivo com as pessoas. O resultado que a gente pode gerar com a consultoria é muito legal, porque é algo que tem resultados, assim, mais rápidos. Por mais que a pessoa tenha que aplicar, se tu tem um bom método, a pessoa vai lá, aplica, tem resultado. E é muito incrível, assim, eu gosto muito, é um formato de muito mais contato do que a prestação de serviço. Muitas vezes na prestação de serviço a gente troca mais WhatsApp com a pessoa e tudo mais. E a consultoria é um formato muito intenso. Eu gosto muito, muito de dar consultoria. E eu gosto muito de colocar a mão na massa também. Então é por isso que eu gosto tanto também da consultoria, porque acaba que eu coloco a mão na massa junto com a pessoa. E é muito legal esse formato. Então agora, se tu gostou desse vídeo, não deixa de curtir, se inscrever no canal, porque temos vídeos toda semana. E eu quero saber de ti, se tu já dá consultoria, se é um objetivo teu, me conta sobre isso nos comentários, eu vou amar saber. E eu quero saber se fez sentido também todos esses insights que eu trouxe aqui, da minha trajetória, de como tu pode começar a dar consultoria. E eu te vejo em um próximo vídeo.